A óptica, ela estuda a luz e a visão. Mas o que é a luz? A luz é um agente físico capaz de sensibilizar os nossos olhos, ou seja, nós só enxergamos porque existe a presença da luz. Vamos ao quadro. Se eu pegar esse ambiente aqui, eu coloquei um menino aqui num ambiente totalmente escuro, ou seja, um ambiente desprovido de luz. Eu tenho um menino e tenho aqui um coração. Esse menino aqui, ele não vai ser capaz de enxergar o coração. Por quê? Porque não existe a presença de luz. Mas se eu colocar aqui um corpo luminoso, ou seja, se eu colocar aqui uma lâmpada, o que vai acontecer? Ela vai emitir a luz, porque a lâmpada é um corpo luminoso. Então, ela vai emitir a luz. Ao emitir a luz, o raio de luz vai chegar até os olhos do menino através de ondas eletromagnéticas, porque a luz ela é uma onda eletromagnética. Então, ela vai chegar nos olhos do menino e vai sensibilizar os seus olhos. Por que eu vou conseguir enxergar o coração? Porque a luz, que é um corpo luminoso, vai iluminar esse corpo aqui. Quando esse raio de luz chegar nesse coração, eu vou conseguir fazer o quê? Eu vou conseguir enxergar o balão. Por que eu consigo enxergar? Eu consigo enxergar porque existe a presença da luz. O raio de luz, ele sensibilizou os nossos olhos. Bom, quando eu falei de corpo luminoso e corpo iluminado, o que é um corpo luminoso e o que é um corpo iluminado? O corpo luminoso é aquele corpo que tem luz própria, como, por exemplo, o sol, como, por exemplo, a própria lâmpada, como, por exemplo, a vela, a chama de uma vela. O corpo iluminado é aquele que não tem luz própria, ou seja, ele recebe a luz de outros corpos, assim como esse coração, ele recebeu a luz aonde? Da lâmpada, certo? O corpo luminoso, ele também pode ser conhecido como fonte de luz primária. E o corpo iluminado, ele pode ser conhecido como uma fonte de luz secundária, certo, pessoal? Agora nós vamos ver um pouquinho sobre os princípios da óptica geométrica. Dentro do princípio da óptica geométrica, eu tenho a propagação retilínea da luz, eu tenho a reversibilidade do raio de luz e eu tenho a independência do raio de luz. Professora, a senhora está falando propagação retilínea da luz. A propagação retilínea da luz, ele diz que a luz caminha em linha reta. Como assim o raio de luz caminha em linha reta? Por que eu enxergo? Ah, eu enxergo porque existe a presença da luz? Sim, mas olha aqui, vamos ao quadro. Aqui eu tenho um objeto. Como eu falei do princípio princípio da propagação retilínea da luz, eu disse que a luz caminha em linha reta. Então, esse raio de luz, o que vai acontecer para que eu possa enxergar? O raio de luz, ele vai incidir sobre a córnea, passando aqui pelo cristalino e chegando aqui no final, no fundo do olho, na retina. Quando ele chega na retina, ó, você pode observar que ele caminhou aqui, o raio de luz saiu aqui desse extremo e chegou nesse, em linha reta. Então, ele está obedecendo o princípio da propagação retilínea da luz. Quando ele chegou aqui na retina, a imagem então formou invertida. Por que ela formou invertida? Porque esse raio de luz caminhou em linha reta, essa outra extremidade caminhou em linha reta. Então, se obedecer o princípio da propagação retilínea, a imagem ficou o quê? Invertida, certo? Toda imagem forma invertida no fundo do olho? Sim. Como que eu vou conseguir então enxergar sem ser invertida? Porque quando ele chega aqui na retina, ela encontra o chamado os cones e os bastonetes. Os cones, eles são responsáveis pelas cores dos corpos. Os bastonetes é pela intensidade luminosa, que é o que define o claro, o escuro, é o que faz a gente enxergar durante a noite. Se eu pegar aqui os cones, ele tem lá, se a gente pegar aqui, eu tenho a luz vermelha, a luz azul e a luz verde. A junção dessas cores, se eu pegar o vermelho com o verde, eu vou ter quem? Vai formar o amarelo. Se eu pegar o verde com o branco, vai formar o quê? O verde com o azul vai formar o ciano. Se eu pegar o vermelho com o azul, ele vai formar o quê? Vai formar aqui uma magenta. Professor, e esse no meio aqui? Esse meio aqui vai ocorrer a formação
de todas as cores, é a junção de todas as cores. Então, aqui vai ter a luz branca. Ah, então o cone é responsável pelas cores. Sim, e os bastonetes, eles são responsáveis pelo claro e escuro, é a intensidade luminosa que a gente enxerga. Mas esses cones, esses bastonetes, eles vão enviar a mensagem até o lobo occipital. Então, como que essa imagem vai ser enviada até o lobo occipital? Essa imagem ela vai ser enviada através de impulsos elétricos, passando pelo nervo óptico e chegando até o lobo occipital. Quando ela chega no lobo occipital, essa imagem vai ser reconhecida. Ao ser reconhecida, a gente consegue enxergar a imagem na forma real, certo? Então, ela forma na retina na forma invertida, passa pelo nervo óptico através de corrente elétrica e impulsos elétricos. Ao chegar no lobo occipital, essa imagem, a gente enxerga ela invertida, porque ela é reconhecida por essa região do cérebro, certo, pessoal? Bom, a luz branca, na verdade, ela é formada por 7 cores. Isaac Newton, ele pôde observar que a luz branca, ao incidir em um prisma, ela se dividia em 7 cores. Essas cores são o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta, que são as cores que a gente fala que enxerga no arco-íris, não é? Então, a luz branca, na verdade, ela é composta de 7 cores. Professor, então como é que eu posso enxergar um corpo? Como que eu posso identificar as cores de um corpo? O que vai acontecer aqui? Nós temos a luz branca. A luz branca, ao incidir em um corpo, ela reflete todas as cores. A luz branca reflete todas as cores. Ah, professora, a luz branca reflete todas as cores. E o corpo negro? O corpo negro, ele absorve todas as cores. Então, a luz branca, ao incidir no corpo azul, ele vai vir aqui e vai refletir somente o azul e vai absorver o restante. Se eu pegar aqui a luz vermelha e incidir no corpo azul, o que vai acontecer? Eu vou enxergar o azul? Não, eu não vou enxergar o azul, porque vai absorver isso aqui. Então, quer dizer, professora, que se eu tiver em um ambiente onde a luz emitida é uma luz vermelha, se tiver um objeto vermelho, a luz vai incidir a luz vermelha e eu vou enxergar vermelho. Então, no objeto vermelho, eu enxergo vermelho. No mesmo ambiente com a luz vermelha, se eu tiver um objeto verde, que cor que eu vou enxergar? Eu vou enxergar a luz preta, eu vou enxergar o corpo negro. Por que eu vou enxergar o corpo negro? Porque é o seguinte, sempre que eu incidir uma luz branca em um corpo, ele vai, por exemplo, o corpo azul, ele refletiu o azul. Se eu tivesse aqui a luz branca em um corpo amarelo, ele vai refletir o amarelo e vai absorver as demais. A luz vermelha no corpo vermelho, ele vai refletir a própria luz vermelha. Qualquer outro corpo que for emitido, por exemplo, luz vermelha no corpo verde, ele vai ficar preto. Luz vermelha no corpo amarelo, vai ficar preto. Luz vermelha no corpo azul, vai ficar preto. Certo, pessoal? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre sombra e penumbra. A sombra, ela é formada por uma fonte de luz pontual. Então, se eu vim aqui colocar como se fosse isso aqui um obstáculo, né, para a passagem da luz, o que vai acontecer? Se eu pegar um raio de luz aqui e incidir aqui, o raio de luz vai passar? Não, ele não vai passar, porque eu tenho um obstáculo aqui que está impedindo a passagem da luz. Quando o raio de luz passa pelas extremidades desse corpo aqui, o que vai acontecer? Essa região que foi tampada por ele não vai receber a luz. Então, vai acontecer aqui a sombra. Qual que é a diferença, professora, de sombra e penumbra? Na penumbra, eu tenho aqui uma fonte de luz, que é uma fonte de luz extensa. Vou colocar o mesmo objeto aqui. Quando eu coloco o objeto aqui, o raio de luz, ao passar por esse objeto, essa região aqui, ela não vai receber luz. Então, ela também vai ser sombra.
O raio de luz, ao passar pelas extremidades desse objeto aqui, o que vai acontecer? Vai ter uma parte aqui, na lateral, onde ele vai receber parte dessa luz. Essa parte de luz, ela é conhecida como penumbra. Professora, a senhora poderia dar um exemplo? Sim. Quando criança, a gente tem mania de ficar brincando com a mão, fazendo sombra na parede, não é? Quando a gente aproxima a mão da parede, que projeta uma sombra perfeita da mão. Ah, então está impedindo a passagem do raio de luz. Isso é a sombra. À medida que a gente vai afastando a mão, a gente vai vendo que a imagem vai ficando desfocada. Essa parte desfocada é a penumbra. Então, a sombra não ocorre a passagem da luz. A penumbra vai ocorrer a passagem parcial dessa luz. Professora, a senhora falou aqui sobre a propagação da retilínea da luz, que é a luz caminha em linha reta. O que é esse princípio da reversibilidade do raio de luz? O princípio da reversibilidade de luz, o caminho do raio de luz de ida é o mesmo de volta. Então, se você está vendo, mora num prédio, está vendo a pessoa lá na sacada do prédio, a pessoa também está te vendo. Quando você está no banco do passageiro de um carro, o que você consegue observar no retrovisor, você consegue ver a imagem no retrovisor da parte da frente do motorista, é o mesmo que o motorista consegue ver você pelo retrovisor. Então, o caminho do raio de luz de ida é o mesmo de volta. O que você consegue ver, a outra pessoa também vai o quê? Se tiver, vai conseguir ver. O caminho de ida é o mesmo de volta. O princípio da independência do raio de luz. Dois raios de luz, ao se cruzarem, após eles se cruzarem, o caminho continua o mesmo. Ele não vai interferir no caminho que esse raio de luz faz. Então, é o princípio da independência do raio de luz. Professora, o que é essa sombra aqui, penumbra que a senhora desenhou? O que aconteceu aqui? Então, aqui houve a gente obedeceu o primeiro princípio da propagação retilínea da luz. Então, aqui eu tenho um exemplo aqui, ó, de um prédio. Esses prédios aqui, ao incidir o raio de luz sobre ele, ele vai projetar uma sombra. E eu tenho aqui um corpo menor, né? Vamos falar aqui uma haste qualquer. Então, eu vou ter um corpo menor, que eu chamei aqui Hzão, corpo maior, Hzinho, corpo menor. O Hzão, ele vai projetar uma sombra, conhecida como sombrão, né? Uma sombra maior. E o Hzinho, ele vai vir aqui e vai projetar uma sombra, né? Ele vai projetar uma sombrinha aqui, ó, nessa região. Uma sombra aqui, que vai ser uma sombra, obviamente, menor. Para a gente calcular a altura de um corpo ou o tamanho da sombra de um corpo, a gente vai usar a formulazinha. Hzão sobre Hzinho, sombrão sobre sombrinha. O Hzão é a altura do corpo maior, o Hzinho é a altura do corpo menor. Sombrão é a sombra do corpo maior, sombrinha, que a gente fala o S aqui, é a sombra do corpo menor. A câmara escura é o mesmo funcionamento do olho humano. A câmara escura, eu tenho um objeto, eu vou obedecer o princípio da propagação retilínea da luz. O raio de luz ele vai incidir aqui no fundo da câmara escura, formando o quê? Formando a imagem. Essa imagem, como no olho, ela vai formar o quê? Invertida. Isso aqui eu tenho o objeto, que é o tamanho do objeto. Aqui eu tenho a imagem. Esse D seria a distância do objeto até o orifício, onde o raio de luz incide aqui, né? E entra na câmara escura. E o C seria o tamanho ou o comprimento da câmara escura. A fórmula que relaciona para a gente calcular um desses elementos aqui, ela é O sobre I, que é igual a D sobre C. O O é o tamanho do objeto, o I é o tamanho da imagem, o D é a distância do objeto até o orifício e o I é o tamanho da câmara escura, certo? Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre alguns dos fenômenos ópticos, tá? Agora nós vamos ver aqui a reflexão, a refração e a absorção. Se nós observarmos o desenho aqui, nós temos o quê? 3 raios. Esse primeiro raio, você pode observar que ele incidiu na janela aqui, não é? E não passou para o outro lado. O segundo raio, ele incidiu sobre a janela aqui e passou para o outro meio. O terceiro raio, ele incidiu sobre a janela e voltou. Então, houve a reflexão. Então, o que é a reflexão? O raio de luz, ele incide na superfície e volta para o mesmo meio. A refração, o raio de luz, ele incide na superfície de um meio e passa para o outro meio. A absorção, esse raio de luz incide sobre a superfície e não passa para o outro meio.
Quando esse raio de luz incidiu sobre essa janela aqui, o que vai acontecer? Ele vai ser absorvido e vai ser transformado em calor, certo? As leis da reflexão, que é o fenômeno que nós vamos estudar agora, ele fala o seguinte: o raio de luz incide na superfície e ao incidir na superfície, ele vai ser refletido. Então, o raio de luz incide na superfície e reflete. Entre esses raios de luz, nós temos aqui a chamada reta normal. A primeira lei da reflexão, ela diz o seguinte, que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo plano. A segunda lei da reflexão, ela diz que o ângulo de incidência é o mesmo ângulo de quê? De reflexão. Ah, professor, é o mesmo ângulo? Sim. Então, se eu falar que o ângulo aqui é 60 graus, aqui também vai ser 60 graus. O raio incidente, o raio de reflexão com a reta normal, eles sempre vão formar aqui um ângulo de 90 graus. Então, se aqui é 60 graus, quanto que vai valer esse lado aqui? Ah, para dar 90 vai faltar 30 graus. Esse outro ângulo aqui, ele também não é 60, porque o ângulo de incidência é o mesmo de reflexão. Aqui também eu teria que formar um ângulozinho de 90 graus. A reta normal com raio incidente, ele também forma um ângulo de 90 graus. Então, se aqui é 60, quanto que vai ser aqui? Também vai ser 30 graus. Vamos fazer alguns exercícios referentes ao conteúdo que nós estudamos hoje. Questão 4. Um edifício iluminado pelos raios solares projeta uma sombra de comprimento 72 metros. Simultaneamente, uma vara vertical de 2,5 metros de altura é colocada ao lado do edifício e projeta uma sombra de 3 metros. Calcule a altura do edifício. Calcule a altura do edifício. Bom, pessoal, então, de acordo com a leitura do exercício, nós temos que um prédio, ele projeta uma sombra de 72 metros. Então, eu tenho um prédio, ele vai projetar uma sombra de 72 metros. E eu tenho uma haste aqui, né, de 2,5 metros. Então, eu posso observar que a haste é o objeto menor. Se ele é objeto menor, ele vai produzir uma sombrinha, uma sombra menor. No caso aqui, uma sombrinha aqui, né? Aqui eu vou ter uma sombra menor, aqui eu vou ter uma altura menor. Então, vai ser uma sombra aqui de 3 metros. Como as unidades estão iguais, eu já posso jogar a altura maior dividido pela altura menor, sombra maior dividido pela sombra menor. A altura maior é a altura do edifício, que eu estou procurando. O Hzinho é o tamanho da haste, que é 2,5 metros. O sombrão, que seria o S, seria o tamanho da sombra maior, a sombra do prédio, que ele nos deu 72 metros. E a sombrinha aqui, que é a sombra menor, né, o S, que vai ser da haste, que é de 3 metros. Quando eu faço 72 por 3, vai dar 24. Então, Hzão sobre 2,5 vai ser igual a 24. Se eu multiplicar aqui cruzado, pois eu tenho a igualdade de fração, 24 vezes 2,5, eu tenho 60 metros. Então, o tamanho do prédio é de 60 metros. Vamos fazer mais um exercício. Questão 5. Um objeto de comprimento 8 centímetros projeta uma imagem em uma câmara escura de orifício, como mostra a figura. Considere a distância do objeto ao orifício 1 metro e o comprimento da câmara de 20 centímetros e determine o comprimento da imagem em centímetros. Como podemos ver na leitura, nós temos o objeto com 8 centímetros, a distância do objeto à câmara escura, que seria essa distância aqui, né? Ele nos deu que é 1 metro, que é equivalente a 100 centímetros, o tamanho da câmara escura, que seria isso aqui, 20 centímetros, e ele quer achar o tamanho da imagem que vai ser formada aqui. Aplicando isso aqui, então, é a câmara escura. Aplicando a formulazinha da câmara escura, nós temos O sobre I é igual a D sobre C. O O é 8 centímetros, o I, que é o tamanho da imagem, eu quero achar, a distância do objeto ao orifício é 100 centímetros, e o C, que é o tamanho da câmara escura, vai ser de 20. Se eu pegar 100 e dividir por 20, eu vou achar 5. Igualdade de fração, eu vou multiplicar cruzado. O número que multiplica a variável vai passar dividindo. Então, nós vamos ter que imagem, que é o I, vai ser 8 dividido por 5. 8 dividido por 5, 1,6 centímetros, como ele nos pediu, certo?
Vamos fazer agora mais uma questão. Questão 8. Uma pessoa de 1,65 metros de altura encontra-se a 2 metros de orifício de uma câmara escura, de 10 centímetros de comprimento. Letra A. Qual é a altura da imagem formada? Letra B. De quanto diminuirá o tamanho da imagem quando a pessoa se afastar 0,5 metros da câmara? Bom, então, de acordo com a leitura do exercício, nós temos que um objeto ele tem 1,65 metros, a distância do objeto até o orifício é de 2 metros, o tamanho da câmara escura é de 10 centímetros. Aqui nós vamos transformar todas as unidades em centímetros. Então, ficou 165 centímetros, 200 centímetros e aqui já estava em centímetros. Então, na letra A, ele pede o tamanho da imagem. Então, se eu aplicar a fórmula da câmara escura, nós temos O sobre I, que é igual a D sobre C. O O transformado ficou 165 centímetros. O I eu estou procurando. O D nós transformamos, ficou 200 centímetros. E o C, que é o tamanho da câmara escura, 10 centímetros. 200 dividido por 10, nós podemos cancelar o zero aqui, né? Vai ficar 20. Então, eu vou multiplicar cruzado, pois eu tenho igualdade de fração. Então, vai ficar 20 vezes I é igual a 165. 165 dividido por 20, nós temos 8,25 centímetros, certo? Na letra B, ele perguntou assim, se eu afastar o objeto que estava 200 centímetros, se eu afastar ele 50 centímetros, qual vai ser o novo tamanho da imagem? Olha, se ele estava a 200 centímetros do orifício e eu afastar mais 50, a distância total dele vai passar o quê? A 250 centímetros. Aplicando novamente a fórmula, nós temos que o tamanho do objeto é 165, o tamanho da nova imagem é o que eu quero achar, a nova distância ao se afastar ficou 250 dividido pelo tamanho da câmara escura, que era 10. Se eu fizer aqui, eu posso cancelar o zero com zero, vai ficar 25 por 1, 25. Então, se eu colocar I vai ser igual a 165 dividido por 25, que vai dar 6,6 centímetros. Mas ele quer saber qual que é a diferença de tamanho. Então, quando ele estava a uma distância de 200 centímetros, eu achei que o tamanho da imagem era 8,25 centímetros. Quando ele estava a 250, então a 200, ele estava a 8,25. Quando ele estava a 250, o tamanho da imagem passou a ser 6,6. A gente pode notar que afastou, a imagem diminuiu, né? Quanto ela diminuiu? Então, essa diferença aqui, se eu fizer 8,25 menos 6,6, vai dar 1,65 centímetros, correto? Questão 10. Um raio de luz reflete-se em uma superfície plana e polida, conforme mostra a figura a seguir. O ângulo entre os raios incidentes e o refletido mede 90 graus. O ângulo de incidência no raio de luz é... Bom, pessoal, então, de acordo com a leitura do enunciado, nós temos aqui que o ângulo formado entre o ângulo de incidência, que seria esse ângulo aqui, e o ângulo refletido, ele é de 90 graus. Ah, então esse tamanho total aqui, ele vale 90 graus. Ele pediu quanto que vale apenas o ângulo de incidência. De acordo com a segunda lei da reflexão, nós temos que o ângulo de incidência, ele é igual ao quê? Ao ângulo refletido. Se ele é igual, quer dizer que se o total vale 90, significa que esse lado aqui vai valer 45. O outro lado aqui vai valer também 45. Ou seja, nós temos que o ângulo de incidência aqui vale 45 graus. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula